Então hoje, né, o dólar, como falava comigo de manhã, né, eu comigo mesmo, então tínhamos esta regiãozinha, compradores e vendedores, e trabalhávamos dentro desse range no gráfico diário, né? Com essa falha, a gente teve uma primeira correção e hoje, né, o mercado comprador, né, porém, uma barra de compra que não diz nada, né? Não rompe e não faz nada. Somente compradores ficam numa sequência, né? Uma pressão de alta e assim ele termina o dia trabalhando dentro desse range aqui, né? Alto e baixo nesse range. E aí o dólar trabalha dentro, né, desses dois pontos, não consegue romper compra e também não consegue, né, fazer um pullback na venda, fazendo com que o preço, né, se permaneça no topo do range, né? E o preço permanecendo no topo do range e não encontramos um rompimento, né? Então, a gente vê no gráfico diário, a gente vê uma barra de compra no topo numa região vendedora, né? 60 minutos, a mesma coisa, né? Compras e um movimento lateral do dia, né? Um dia de lateralidade, sexta-feira, né? Depois de um feriado, 15 minutos a gente vê, né? Duas pernas compradoras, três pernas vendedoras, teste de fundo, né? Não consegue romper fundo e aí ele compra. E um dia, né? Praticamente um doji que tem uma última perna compradora, né? Então foi lá em cima, veio aqui embaixo, trabalha dentro desse range, não consegue romper fundo e aqui, né, rompeu um topo anterior e não consegue, né, romper um topo de um dia anterior, né? Somente o topo do intraday e do dia anterior, né? Ele fecha abaixo do ponto, né? Então, uma barra positiva numa região vendedora sem um rompimento, né? Então, apostar nessa compra no topo, tu tá apostando no movimento de rompimento, né? Difícil apostar no rompimento porque é uma região de venda. Então, bem complicado no dólar hoje, um dia bem chatinho, ó, uma acumulação, né, um triângulo, e aí ele rompe no final do dia e sobe, né? Sem continuidade na venda, sem continuidade na compra. Então a venda não consegue e nem a compra, né? Aí fica bem difícil de operar e operando nas regiões certas, olhando a falha, né, numa primeira entrada hoje, né, ou talvez numa segunda entrada, que foi essa aqui, talvez daria para fazer alguns pontos. Mas um dia difícil, pouca continuidade, né, nos movimentos, né, esperávamos uma barra, pelo menos mais uma perna aqui, do movimentinho projetado de uma primeira perna, e se considerasse isso aqui uma perna de exaustão, né, teríamos um movimento para baixo, né, fechando esse gap que não consegue, né? E aí o dia trabalha dentro desse range, né? Resistência, suporte. E aqui depois fica um suporte, né, menor. Aqui a gente vê uma, duas, três pernas, né? Índice, né, rompido, região vendedora, né? Região compradora, desculpa, gráfico diário dá para ver melhor. Uma região que ele falha, né, o rompimento no dia anterior e hoje, né, ele amanhece a abertura, né, um rompimento para baixo, né, do ponto que teoricamente seria o último suporte. Gráfico de 60 minutos, perna vendedora, lateralidade e um pullback, né? Pressão de venda muito forte, né, gente? Uma pressão vendedora mega forte, ó. Mega forte, e aí agora ele consegue, né, trabalhar dentro desse canal, um canal de baixa muito forte, com nenhuma intenção vendedora. 15 minutos. A gente chega numa região, teoricamente, que
se torna um suporte, né, por uma linha de canal que medimos na abertura de alguns dias, esse canal aqui, e aí ele consegue, né, um suporte nessa região pela linha, né? E pelo preço, difícil a interpretação, porque a última amostragem é um zoom muito grande, né? Num tempo gráfico menor ou um tempo gráfico intermediário, a gente nem consegue achar o zoom, né? Porém, no semanal, a gente vê que talvez ele queira descer, corrigir mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho de correção. Aí ele fazendo mais esse pouquinho de correção, aí sim a gente encontra talvez compradores. Por hora, nada de compradores. E ele consegue, né, um rompimento, né, hoje. Consegue um rompimento. 5 minutos, então, a gente vê indícios, né, uma perna muito forte, começa o dia lateral, rompe, lateral e rompe para cima, né? Rompe para cima depois de uma falha de fundo. E uma região bem difícil a região agora, caindo numa região no qual só tem venda, porém, né, vender baixo é complicado. E o nosso fechamento do dia 17/6, gente, fica por aqui, sem mais delongas, dias difíceis, de difícil interpretação, lateralidade, rompe, depois lateral, um dia parece que é pouca volatilidade, né? Difícil de achar um padrão de venda, um padrão de compra pela região, e aí difícil de fazer operações, né? Então, o nosso fechamento do dia 17/6 fica por aqui e até o próximo.